A paz do Senhor, bom dia. É um prazer e uma alegria estar novamente aqui com vocês. O pastor falou assim para mim agora de manhã. Está aqui quem Deus quer que esteja. Eu concordo, mas eu sei que o Senhor convida. O Senhor Ele não agride, Ele não arromba, Ele convida. E nós vemos tantas coisas na palavra, que diz que Jesus convida, e quantos poucos aceitam o convite dele. Eu sei do meu coração que o Senhor convidou muitos esta manhã, mas eu fico tão feliz de saber que vocês foram os privilegiados de estarem aqui para ouvir algo, uma palavra que é tão pouco conhecida. Não é aqui em Capela do Alto, não. É tão pouco conhecida mesmo no meio evangélico. Missões e igreja perseguida. Como o pastor falou, nós temos tantos caminhos hoje, Buscamos prosperidade, buscamos materialismo, acabamos sendo egoístas em tudo o que buscamos. E quão pouco nós realmente conhecemos o que o Senhor quer para nós nestes dias, dias onde a gente sente Jesus batendo as portas, Então eu louvo o Senhor porque você está aqui, porque você foi privilegiado. Se vocês quiserem sentar aqui, tem bastante lugar, daqui a pouco a gente vai passar alguns vídeos, então eu acho que onde vocês estão fica um pouco mais complicado de ver. Se vocês quiserem passar para cá, fiquem à vontade, amém? Eu estive aqui na sexta-feira e eu falei muito rapidamente sobre portas abertas. E hoje nós vamos falar não para as mulheres, nós vamos falar sobre a perseguição em geral. E eu quero explicar um pouco para vocês o que é o Ministério Portas Abertas. Mulheres do Caminho é um segmento, aliás, olha só porque o Senhor tem levantado esse ministério, pastor, dá uma olhada. O Senhor chama essas mulheres e essas mulheres têm realmente de falar, Senhor, esse é aqui. Esses homens precisam acordar, eles estão ficando para trás. E hoje nós vamos falar realmente sobre a perseguição em geral. E Mulheres do Caminho é um segmento, mas é um segmento da Missão Portas Abertas. E o que é a Missão Portas Abertas? O que faz a Missão Portas Abertas, Onde haja a Missão Portas Abertas? Tem tantas perguntas. Portas Abertas manda missionários, pastor? E as pessoas não conhecem. Então eu vou falar um pouquinho da Missão Portas Abertas. Eu vou começar contando como nasceu. Nasceu há 57 anos atrás, foi fundada há 57 anos atrás. O seu fundador chama-se André, e nós chamamos ele carinhosamente Irmão André. E ele foi participar, quando jovem, de um festival de jovens na Polônia. E naquela época, a Polônia fazia parte dos países comunistas do leste europeu. E eles eram chamados de cortinas de ferro, os mais velhos devem lembrar. Mas por que eles eram chamados cortinas de ferro? Porque o governo comunista naquela época, como todo governo comunista, como nós vimos na Coreia, como nós vimos em Cuba, o governo comunista ele age com mão de ferro sobre o povo. Ele fecha as portas, ele fecha os ferrolhos e ele só deixa fazer aquilo que ele quer. Então, na maioria das vezes o povo sofre de fome, de miséria, de falta de entendimento, de cultura, porque o governo comunista fecha as portas para que o povo tenha acesso ao que está acontecendo fora, do lado de fora da onde eles vivem. E o irmão André foi participar desse festival. E quando ele chegou lá, o Senhor falou no coração dele, ele falou assim, olha só esses jovens, eles estão caminhando num credo sem Deus. E eu quero que eles saibam que eles têm um Salvador. Eu quero que eles conheçam o meu Filho Jesus. Eu quero que eles tenham a palavra aqui, neste lugar. E eu fico imaginando o irmão André, um jovem, porque ele era jovem,
ele não tinha uma equipe, ele não tinha, né, uma estrutura, mas ele tinha algo que quando nós colocamos diante de Deus, nós não temos ideia até onde Deus nos leva. Ele tinha um coração disposto. Amém. E como Isaías, ele falou assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eis-me aqui. E o Senhor começou a colocar no coração dele de levar Bíblias para dentro desses países. Por isso que hoje nós somos os maiores contrabandistas de Bíblia. Nós continuamos a contrabandear a Bíblia, mas nasceu esse contrabandeio de Bíblias através de uma ordem do Senhor no coração desse homem. E ele esperou, porque quando nós dispomos do Senhor, nós precisamos realmente ter a paciência de esperar o Senhor nos preparar. Muitas vezes nós queremos falar assim: olha, eu não posso ir, eu não posso fazer, eu não posso, porque eu não estou preparado, eu preciso fazer tanta coisa, eu não tenho inglês, eu não tenho, né, eu não tenho faculdade. Mas o Senhor não espera isso de você. Ele espera um coração. O que Deus procura é um coração disposto. As outras coisas Ele vai preparando. E o irmão André esperou pacientemente o Senhor preparar. E o Senhor colocou um Fusquinha azul, que até hoje é símbolo da Missão Portas Abertas, colocou nas mãos do irmão André, para que ele pudesse colocar as Bíblias dentro desse Fusca e atravessar as fronteiras dos países comunistas. E ele foi, ousadamente, ele fazia isso. E um dia ele percebeu que ele ia ser parado pelos guardas. O Espírito Santo falou no coração dele: você vai ser parado. E ele fez uma oração rápida. Ele falou: Senhor, o Senhor que abriu os olhos de tantos que não podiam ver, feche os olhos desses guardas, porque eles não podem ver o que eu estou levando. E os guardas pararam, abriram o carro, tiraram tudo que tinha dentro, abriram todas as caixas, tiraram o que tinha dentro das caixas, e revistaram o banco, porta-luva, porta-mala, revistaram tudo, fecharam as caixas, entregaram os documentos. E aí o guarda falou assim para ele: você pode ir, mas vai rápido, porque com esse frio, essas verduras vão estragar. Este é o poder de Deus. O poder de Deus para abrir portas onde essas portas querem se fechar. O nome Portas Abertas é para falar que para Deus não há portas fechadas. Deus abre portas aonde Ele quer. E por causa da obediência deste homem, da disposição dele, hoje nós estamos em mais de 57 países e trabalhamos com 50 países mais fechados, mais intolerantes ao Evangelho. Como nós trabalhamos? Continuamos a contrabandear Bíblias. Vocês viram ontem o pastor falando quantas coisas acontecem porque as pessoas não têm Bíblias, quantas pessoas não têm acesso à palavra de Deus. E quanto mais a gente se preocupa em levar Bíblias, nós fizemos um contrabando de 1 milhão de Bíblias para a China e nós achamos na época que era o máximo. E quando nós vimos, não era a ínfima parte do que a China precisava. E quanto mais se leva a Bíblia, mais o povo tem conhecimento, mais o povo tem sede, mais você vai abrindo, mais a perseguição vai chegando. É uma notícia ruim, uma notícia boa. A perseguição cresce no mundo porque o Evangelho está crescendo, porque as Bíblias estão chegando. Mas nós fazemos um pouco mais do que levar Bíblias. Nós damos treinamento a líderes e pastores que estão nesses lugares de perseguição. Quando a perseguição chega, quando o Evangelho chega e a perseguição começa, vou te dar um exemplo: o Butão. Alguém já ouviu falar nesse país? Poucas pessoas. O Butão fica perto do Himalaia, naquele país perto do Nepal, naquele conglomerado, Índia, Nepal. E o Butão está nascendo a igreja, o cristianismo no Butão. E a perseguição já está chegando no Butão. Aqueles pastores, aqueles líderes que tem uma igreja, e quando a gente fala de igreja, não é isso tudo que a gente vê aqui. Quando nós falamos de igreja lá fora, nós estamos falando muitas vezes de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas no máximo. E pessoas que não têm um templo, pessoas que se escondem para ouvir a palavra, para orar, para entender um pouco o Evangelho. Mas quando nasce essa igreja, o próprio líder não tem conhecimento da palavra, porque ele muitas vezes nem ele tem a Bíblia. Nós temos que dar esse treinamento para que essas pessoas saibam como lidar com a situação quando a perseguição chegar, como lidar com os seus inimigos, como lidar com o conhecimento da palavra para ser fortalecido e poder fortalecer a igreja. Nós damos ajuda socioeconômica. Quantas igrejas são
destruídas, quantas famílias são destruídas, quantas pessoas são encarceradas e as viúvas ou as mulheres que ficam sozinhas, como nós falamos, em lugares onde ela não pode ficar sozinha. Estar sozinha é morrer de fome. No Afeganistão, para vocês terem uma ideia, uma mulher cristã que está sozinha porque o marido foi morto ou preso, ela não pode sair às ruas para pegar lixo do lixo, porque ela leva chicotada. Eles dizem que se Allah quiser, e pela misericórdia de Allah, se Ele quiser, ela vai sobreviver sem comida dentro da casa dela. O que nós fazemos? Nós levantamos recursos e enviamos através das campanhas, através do material que vocês compram, através de tantas coisas que nós movemos entre todas as igrejas livres do mundo. Nós fazemos campanhas e enviamos máquinas de costura para essas mulheres, máquinas de bordado para essas mulheres. Abrimos, por exemplo, uma banquinha de jornal para um jovem que tem que sustentar a família, que não tem recurso. Então nós ajudamos dessa maneira socioeconomicamente. Quando há esses desastres naturais, como nós vimos, tsunamis e tudo mais, Portas Abertas está lá. Lado a lado com os missionários, lado a lado com a igreja. E obviamente, quando isso acontece, nós não estendemos as mãos somente para os cristãos. Nós estendemos as mãos para mostrar que somos cristãos e o que é ser cristão. Treinamos advogados nesses países, formamos jovens dentro de países fechados, porque vocês imaginam, nós temos um país livre, numa constituição livre, uma constituição errada ou não, corrupta ou não, uma constituição que se baseia nas leis da Bíblia. Nós somos um país cristão. Agora você imagina o que é ser um cristão preso num país onde não há leis para defender esse cristão, onde não existe nada na Constituição que diga que aquele jovem, aquele homem, aquela mulher possam ter defesa contra o crime que eles cometeram, que é ser cristão num país onde eles não podem ser. Então nós formamos jovens que conheçam as leis dos seus próprios países, para que eles possam, dentro das leis dos países, achar brechas para minimizar, pelo menos minimizar, a carga pesada que acaba acontecendo sobre os nossos irmãos. Isso é um pouco do que nós fazemos. E como eu falei para vocês, nós trabalhamos com mais de 57 países. Temos bases em mais de 57 países. Enviamos missionários? Perdão, não. A missão Portas Abertas não é uma missão que trabalha com missionários? Não. Nós trabalhamos lado a lado com missões. Eu tenho uma filha no campo e eu sei a importância e oro todos os dias para que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda não veem. Eu sei que almas e vidas é tudo o que o Senhor deseja e tudo pelo que o Senhor nos chamou para conquistar junto com Ele. Mas o que acontece com pessoas que conhecem Jesus em países onde é que creem em Jesus? Quem cuida dessas pessoas? Quem conhece essas pessoas? Quem ora por essas pessoas? Quem sabe dos filhos dessas mulheres? Quem sabe desses homens? Como que eles podem se sustentar espiritualmente se nós orarmos para que eles sejam alcançados e largarmos eles no meio do caminho? Trabalhamos lado a lado com missionários, com missões. Mas missões, missionários vão lá para formar o que o pastor falou ontem? Uma igreja. Missionários não vão lá para ficar como pastores, eles vão para formar a igreja. E depois que eles formam, nós precisamos dar continuidade a esse trabalho, para que essa igreja que foi formada com tanta luta, com tanto sacrifício, com tanta entrega de quem vai, não morra e essas pessoas não parem no meio do caminho. Nós cristãos, um país livre, pastor, quantos o senhor conhece que começou uma caminhada com Cristo e largou? Tendo tudo,
tendo liberdade, tendo igreja, tendo Bíblia, tendo o caminho de pastor, tendo as pessoas ao lado, tendo um país que apoia por ser um país cristão, quantos deixam de estar no caminho do Senhor? Imagina um país onde a pessoa não tem nem Bíblia. Imagina uma igreja que está começando, que está sendo perseguida, que estão sendo presos, mortos. Se nós não orarmos por essa igreja, ela não vai sobreviver. E o trabalho de missões vai por água abaixo. Amém? Isso é um pouco do que a missão Portas Abertas faz. Eu gostaria que vocês já lessem comigo em Hebreus. Em Hebreus 13:3. Hebreus 13:3. Amém? Amém. Hebreus 13:3 diz o seguinte: lembrem-se dos encarcerados como se presos com eles. Lembrem-se dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Isso também é uma ordem. Lembre-se dos encarcerados como se presos com eles. E dos que sofrem como se vocês mesmos estivessem sofrendo. Existiu um autor chamado John Bunyan. Ele escreveu um livro muito conhecido entre nós chamado Peregrino. Eu não sei quantos de vocês já leram. Ele começa esse livro falando assim: caminhando pelo deserto desse mundo, parei num lugar onde havia uma caverna e aí deitei-me para descansar. E esse lugar onde ele descreve que ele parou para descansar, na realidade é uma prisão, onde ele ficou por mais de 2 anos preso por pregar o Evangelho quando a Inglaterra ainda não era um país cristão. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar num presídio, mas eu sei que quem teve a oportunidade ou não, pode imaginar que o presídio não é o melhor lugar para alguém descansar, para alguém parar, para alguém dormir. E eu gostaria que nós fôssemos fazer uma visita agora num presídio. Eu queria levá-los na imaginação a fazer essa visita num presídio. Eu queria que vocês imaginassem o que eu vou descrever, que vocês sentissem cheiros, que vocês sentissem, ouvissem sons, as imagens, que vocês pudessem formar na sua ideia o que eu estou descrevendo. E eu quero que vocês sintam, eu quero que vocês se coloquem dentro deste lugar. Mas para isso eu gostaria que quem pudesse fechasse os olhos, para que a gente pudesse realmente não prestar atenção em nada e para que você pudesse vagar. Deixe somente vagar nas coisas que nós vamos colocar aqui para vocês. Quando nós estamos chegando perto de um presídio, os nossos sentidos são todos aguçados. Mas o que é mais aguçado é o olfato. Porque é um lugar de cheiro forte, é um lugar de cheiro ruim. É uma mistura de corpos mal higienizados, com cheiros de latrinas também mal higienizadas, com cheiro de comida, muitas vezes comida azeda que é largada nos cantos de uma cela, ou mesmo da comida que se faz no presídio. Então se mistura o cheiro de pessoas suadas, fedidas no corpo, os cheiros ruins de banheiros sujos, abertos como fossas, cheirando urina, cheirando fezes, misturada com o cheiro do suor, misturada com o cheiro da comida, misturada com o cheiro do azedo. Então isso é o primeiro sentido que nos é despertado. Um lugar onde existe pouco ar e pouca luz. E essa própria condição já representa bem a condição espiritual do lugar. A palavra diz que o Senhor é a luz do mundo, o Espírito é o ar que nós respiramos. E este lugar tem pouca luz e tem pouco ar. E se nós conseguimos imaginar, nós vamos ver um lugar escuro, um lugar onde paira uma nuvem de demônios, uma nuvem pesada, porque esse lugar é dominado por demônios, demônios de lascívia, demônios de morte,
de vingança, de mentira, de prostituição. Pessoas que têm as suas mãos sujas de sangue, sangue inocente. Demônios que escravizam as pessoas e tornam esse lugar assim, sombrio, triste, escuro, fétido. Abra os olhos. Foi bom o passeio? Foi confortável para você? Você se sentiu descansado? Parando num lugar para descansar? É horrível, é tenebroso, pois é em lugares assim e piores do que esse que nós escrevemos agora, que hoje nós temos centenas e milhares de irmãos e são presos em lugares que nós não queremos imaginar, que nós nem conseguimos imaginar, porque nossa mente nem alcança. E são presos com criminosos e tratados como verdadeiros criminosos. Não porque eles roubaram, não porque eles mataram, não porque eles cometeram qualquer delito contra a sociedade, mas ao contrário, porque eles foram transformados por Jesus. Porque um dia eles conheceram Jesus e aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E têm pagado esse preço tão alto, tantos e tantos, centenas e milhares, têm pago um preço tão alto, por ter deixado Jesus transformar a vida deles, por ter deixado a luz entrar na vida deles. Pessoas que estão em países onde o Evangelho fechou-se. Aquele mapa que vocês viram, que o Evangelho não existe mais, que não existe mais possibilidade da Bíblia, não existe mais igrejas. Pessoas estão presas em lugares, Maldivas, Iêmen, Iraque, nesses lugares que nós falamos ontem. E eu quero que vocês assistam agora. Eu trouxe um vídeo falando desses 10 países mais intolerantes. E eu quero que vocês ouçam, não com os ouvidos humanos, mas com os ouvidos espirituais, o que você vai ouvir de cada um desse país. Porque eu não trouxe para que você tenha uma curiosidade, para saciar a tua curiosidade, mas eu trouxe para que você possa se deixar ser tocado pelo Espírito Santo e querer, desejar ardentemente orar por uma dessas nações. E quando você orar, saber que pessoas precisam ser alcançadas e que pessoas que foram alcançadas precisam ser sustentadas com a tua oração. Você solta a classificação. Essa classificação é de 2010, é mais completa que 2011. Uma coisinha só inverteu, depois eu falo para vocês. Não deixa muito alto o som. Mentira. Todos os anos, Portas Abertas divulga a classificação de países para chamar a atenção do mundo para onde a liberdade religiosa é limitada e a perseguição ocorre. A lista inclui os 50 países mais opressivos do mundo para o cristão viver. O propósito é capacitar os seguidores de Jesus ao redor do mundo a orar e realizar ações de assistência e encorajamento aos cristãos perseguidos. Vou falar a você sobre os 10 países mais intolerantes da lista de 2010. Número 10, Uzbequistão. Aqui é ilegal falar sobre Jesus para as pessoas ou importar material religioso. As campanhas contra os cristãos da noite são inúmeras e muitos são forçados a deixar suas casas por ameaças de suas comunidades. Número 9, Laos. Os cristãos estão sob vigilância restrita do governo. As comunidades fazem pressão severa a qualquer pessoa que abandone o culto aos espíritos malignos. Número 8, Mauritânia. Converter. Só um pouquinho, que está um pouquinho. O cristianismo é proibido aqui. O governo aumentou a pressão aos cristãos através de ameaças de prisão ou morte, tentando eliminar a presença e o impacto do Evangelho. Número 7, Iêmen.
O Islã é a religião estatal. Ninguém tem permissão de se converter a qualquer outra. Desobedecer acarreta perseguição severa por parte das autoridades e de extremistas até a morte. Número 6. Afeganistão. Os cristãos têm que viver escondidos. Quando são descobertos, perdem família, casa e emprego. São espancados, presos e assassinados. Número 5. Maldivas. Todos os cidadãos devem abraçar o Islã. Se alguém se converter a outra religião, enfrentará a perda da cidadania. O governo acredita que essa lei promove a unidade nacional e mantém o controle nas ilhas. Esse é o país menos evangelizado do mundo. Número 4. Somália. O islamismo é a religião estatal aqui também. Não há liberdade religiosa. Cristãos foram sequestrados, estuprados e mortos em 2009. Os convertidos que sobrevivem tornam-se marginalizados e praticam sua fé em condições extremamente perigosas. Número 3. Arábia Saudita. Qualquer adoração que não é muçulmana é proibida. Desobedecer leva à prisão, açoitamento e deportação. Os cristãos sofrem com as ameaças e as mortes por honra. Número 2. Irã. De acordo com a nova lei, os convertidos ao cristianismo enfrentam a sentença obrigatória de morte. As igrejas domésticas são monitoradas pela polícia secreta e seus membros às vezes presos, interrogados e espancados. Primeiro lugar, Coreia do Norte. Todos devem adorar os líderes Kim Jong-un e seu pai. O regime acredita que seu poder entrará em colapso se não detiver a propagação do cristianismo. Quando cristãos são descobertos, eles são enviados para os campos de trabalhos forçados ou até secretamente executados. Procure saber mais sobre como ajudar os cristãos perseguidos desses e outros países visitando o site da Missão Portas Abertas. Nós vimos esses 10 países e realmente nós vimos só os 10. Mas como eu disse para você, há mais de 57 nós estamos chegando quase a 60 países onde hoje há perseguição, algum tipo de perseguição, onde os nossos irmãos são oprimidos e perseguidos por causa de sua fé. Quando o irmão André começou o trabalho com Portas Abertas e contrabandear Bíblias, começamos com países comunistas. E o comunismo caiu, porque a igreja se levantou. Quando a igreja começou a orar, o comunismo caiu. E nós achamos que nós estávamos totalmente tranquilos. Vencemos a batalha, acabamos com o nosso grande inimigo. Glória a Deus e aleluia, como disse o pastor. Mas isso não é verdade, porque o comunismo caiu, mas hoje se levanta um inimigo mais perigoso e silencioso que é o islamismo. Mas o comunismo foi destruído e hoje nós temos 4 grandes frentes contra o evangelho. E a primeira é o islamismo, a segunda é o hinduísmo, a terceira é o budismo, a quarta é o comunismo. Mas, curiosamente, é o comunismo que ainda está em quarto lugar, que não deveríamos afrontar, que nos afronta, porque há 8 anos consecutivos se mantém numa liderança maldita, numa liderança do inferno, porque há 8 anos consecutivos é a Coreia do Norte, que é o pior país para um cristão existir. A Bíblia nos diz que nos finais dos tempos nós veríamos, vivenciaríamos situações, circunstâncias que seriam notórias como a volta de Cristo. E um desses relatos está em Mateus. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus 24. Nós vamos ver o versículo 7 até o versículo 14. Mateus 24, 7. Mateus 24, 7. Diz o seguinte: uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores.
Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Comparando o texto que nós lemos com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos vivenciando, nós podemos dizer que nós estamos em dias de tribulação. Eu não vou pregar essa teologia, eu não sei se nós estamos no meio, no começo, mas nós podemos sim dizer que essa palavra está sim cumprindo nossos dias e nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo a fome, nós estamos vendo os tremores de terra, nós estamos vendo o amor de muitos esfriar dentro da igreja. Nós estamos vendo um se levantar contra outro, nação contra nação, e dentro de nações, pais contra filhos, filhos contra os pais. Nós podemos dizer que nós estamos enfrentando dias de tribulação. Quando nós ligamos a televisão, nós ficamos sendo chocados com as notícias, né? Quantos aqui já falam, não quero nem mais assistir nada, não aguento mais assistir essas coisas. E nós somos chocados com notícias que nos deixam assim, não pode existir nada pior do que isso. E quando nós vemos uma semana, 10 dias depois, nós somos de novo chocados com uma notícia pior, que supera aquela que nós vimos. E assim vai. E o amor vai se esfriando, porque quando você acha que aquilo é o máximo, vem uma coisa que supera e aquela fica pequena. E a gente vai deixando as coisas acontecer no nosso coração vai se esfriando. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é um alerta do Senhor. O coração de muitos se esfriará pelos acontecimentos do mundo. E nós podemos dizer que nós estamos em dias de tribulação e que a igreja está sendo perseguida e oprimida por causa desses dias, porque lá em 1 Pedro 5,8 diz que Satanás surge como um leão buscando quem possa tragar. E nesses dias que antecede a volta de Cristo, quem mais vai ser perseguido? O alvo de Satanás vai ser contra a igreja de Jesus Cristo. Eu não disse a igreja, eu disse a igreja de Jesus Cristo. Aquela igreja que o Senhor Jesus veio para buscar, não movimentos que estão acontecendo, não seitas que estão por aí, mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque foi por ela que ele veio como homem, deixou a glória, por ela ele sofreu, por ela ele morreu, por ela ele ressuscitou, para entregar ao Pai uma igreja, para ser um povo de Deus, porque Deus desejou essa igreja, e o Senhor Jesus veio por obediência a Deus, para mostrar o amor que ele tinha por Deus, de falar: Senhor, olha Pai, está aqui o que o Senhor queria, eu vou lá, eu vou resgatar uma igreja, um povo que o Senhor chama de seu. E nós sabemos que Satanás odeia tudo que Deus ama, que ele veio para matar, para destruir, e principalmente tudo que Deus fez e tudo que Deus ama. Então nós sabemos que ele vem com fúria contra a igreja de Jesus Cristo. E nós podemos dizer que nós estamos vendo dias de perseguição, e que isso pode crescer, e que isso pode chegar ao Brasil. Verdade. Como o pastor falou, as coisas não começam grandes, as coisas começam pequenas. Uma lei, uma família que proíbe, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E nós já estamos vivendo essa realidade. Cristãos ao redor do mundo todo estão sofrendo algum tipo de perseguição, estão sendo oprimidos por causa de sua fé. Países hostis ao Evangelho, países como Nigéria, países como Irã, países como Iraque, países como Iêmen, países como Sudão, países como a Somália, países como as Maldivas e tantos outros. E a Bíblia diz que nós somos o povo de Deus. Amém. Nós somos o povo que temos o privilégio de estarmos diante do Deus Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra. Quantos correm atrás de deuses que não são deuses? E nós temos por Jesus o privilégio de nos achegarmos diante de Deus, de orarmos, de clamarmos. Mas quantas
vezes nós usamos esse privilégio em nosso próprio favor e direito? Quanto nós estamos hoje caminhando, buscando a face de Deus por aquilo que Ele nos pode entregar, o que o Senhor tem na mão para me dar? Quanto nós estamos buscando a face de Deus, olhando para os nossos próprios umbigos? E quando nós fazemos isso, nós deixamos de olhar as necessidades ao nosso redor, em Jerusalém, em Samaria, nos confins da terra, porque nós estamos olhando para nós. Não é errado nós estarmos diante do Senhor pedindo por nós mesmos. O Senhor se alegra quando nós colocamos as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa família diante dele, mas quando nós nos fechamos, isso se torna egoísmo e o Senhor não se agrada. E com isso nós impedimos o nosso próprio crescimento espiritual. Nós não conseguimos alargar as nossas fronteiras espirituais numa oração pobre e egoísta. Nós deixamos realmente de olhar o que se passa ao nosso redor. Precisamos entender que nós somos corpo. E como corpo, uma parte dele está sofrendo, uma parte dele está sendo oprimida. Precisamos saber e entender que precisamos cuidar do corpo. Quando você bate o teu dedinho numa quina, alguns já devem ter acontecido isso, como a gente pula de dor, sai até lágrimas dos olhos, dá até aquela coisa dentro, né, de tanta dor. Isso é normal, é uma reação do corpo. E se você sabe que pessoas estão caminhando para o inferno sem salvação, e que teus irmãos que foram alcançados estão sofrendo toda sorte de opressão, estão sofrendo fisicamente, emocionalmente, estão sofrendo espiritualmente, você não sente nada, alguma coisa está errada com a igreja? Alguma coisa está errada com o corpo de Cristo? Nós falamos na sexta-feira sobre 2 países. Nós focamos em 2 países, a Eritreia, que é muito pouco conhecida, que vai ser mais conhecida por causa da vinda da era, e a Coreia do Norte por ser o país número 1 em perseguição. E eu quero falar uma coisa, contar uma coisinha para você. A Ellen vai vir, quem não estava aqui, a Ellen é uma cantora lá da Eritreia, que o Senhor permitiu que fosse solta dos containers de metal que ficam nos desertos, e ela vem falar no Brasil sobre suas experiências, e ela vem lançar esse livro, que só eu tenho, tá? Mas ela vem lançar em outubro, e eu estava lendo esses dias, eu comecei a ler ontem, já estou terminando, e eu quero ler um pedacinho aqui da contracapa, só para te deixar com vontade de ler tudo. E eu estou lendo esse livro esses dias. Isso tem me incomodado tanto que eu falo: Senhor Jesus, quem eu sou? Como o Senhor me vê? O que eu entrego a Ti? Qual é o meu sacrifício de amor a Ti? E qual é o meu cristianismo verdadeiro, Senhor? Se eu não vivo o que ela viveu, eu não posso mais deixar de orar e sustentar espiritualmente aqueles que ainda vivem o que ela viveu. Em nome de Jesus. Ela fala assim, às vezes não consigo acreditar que esta seja a minha vida. As quatro paredes de metal, todas nós encurraladas como gado, a dor, a fome, o medo. Tudo isso por causa da crença num Deus que ressuscitou e que comissiona a compartilhar a fé com aqueles que ainda não conhecem. Um Deus que sou proibida de adorar. Recordo-me da pergunta que me fizeram muitas vezes em meus meses de prisão: Ellen, vale a pena enfrentar tudo isso por causa de uma fé? Mesmo com os guardas ao redor, sussurro a resposta: sim, vale. Uma mulher e tantos outros que vocês vão ler, encurralada num container de metal. Quanto mais eles tentavam matar a
fé dela, fizeram tantas coisas que eu desconhecia, mais fortalecia a fé dela, mais ela deixava de negar a Cristo. Eu não vou contar, porque senão eu conto filho. Mas o que nós estamos fazendo para esse corpo se fortalecer e permanecer firme? Quanto nós conhecemos dele? Também falei sobre a Coreia. E eu quero contar rapidinho uma experiência. O nosso presidente, Portas Abertas, é constituída por um corpo de diretores e presidentes, como toda organização, né, missionária no Brasil. E esse corpo, eles são constituídos de pessoas, empresários, para poder endossar o nome da Portas Abertas no Brasil juridicamente. E o nosso presidente chama-se Aguinaldo Cajaíba. Ele é um empresário, dono de uma grande indústria lá no ABC. Mas é um homem assim que eu realmente gostaria de ser um pouco do que ele é em termos de homem de Deus, né, de pessoa de Deus. E todo ano ele entrega o tempo de férias dele, ele tira 10 dias com a família e tira 20 dias para missões, e ele vai para algum lugar que Deus manda. E o ano retrasado, Deus mandou ele ir para a Coreia do Norte. E ele questionou Deus, ele falou: Senhor, o que eu vou fazer lá? Eu não posso trabalhar para ninguém, eu não posso evangelizar, eu não posso pregar, eu não posso fazer nada naquele país. Para vocês terem uma ideia, a Coreia do Norte, ela o imperador Kim Il-sung, ele é tido como Deus na Coreia do Norte. Ele mesmo declarou, depois que ele tomou a Coreia do Norte: aqui nesse país agora eu sou Deus, o meu filho vai ser o filho e o meu neto vai ser o espírito que vai guiar essa nação. E ele faz aquele povo adorar ele numa estátua grande que tem numa praça 3, 4 vezes por dia. Todos são obrigados a adorar aquele homem e a reverenciá-lo, adorando ele, se prostrando no chão diante da estátua. E nesse lugar, nesse país, as câmeras elas estão espalhadas em todos os lugares. Não há lugar na Coreia do Norte que não tenha uma câmera. E ele falava: Senhor, o que eu vou fazer lá? E o Senhor falando para ele: você vai. E ele: Senhor, mas é muito caro, eu vou ficar num país que eu não vou produzir nada para o Senhor, eu acho que eu não estou entendendo direito. E o Senhor confirmando, ele falou: tá bom, eu vou. Quando se chega na Coreia do Norte, eles confiscam tudo que é seu. Câmera principalmente, celular e todas as coisas que eles acham que possa ser de alguma forma agressiva. Então eles confiscam tudo, fica lá no aeroporto, quando você for embora você pega. E todo mundo que chega para conhecer a Coreia do Norte, tem poucos dias, no máximo 4, e eles colocam 2 pessoas como se fossem guias turísticas, mas todo mundo sabe que são pessoas do governo ou pessoas da polícia, para estar com você como guia. Quando eles chegaram, eles revistaram tudo, tal. Ele não foi sozinho, ele foi com outro diretor, o Marcos Zabi. Pegaram tudo do Marcos Zabi e quando ele foi passar, devolveram o celular para o Aguinaldo. E ele pegou o celular e guardou. E aí, eles colocaram a eles 2 moças como guias turísticas. E quando elas não estavam perto, ele sabia que se eles vissem fotografando, eles iam tirar o celular. Ele nem entendeu por que deixaram ele entrar com o celular. E ele começou a fotografar. Ele começou a fotografar todas as coisas que ele podia. E ele falou para o Marcos Zabi: eu não vou sair daqui sem falar de Jesus para alguém. E aí, no 3º dia, ele falou: não, pai, eu não vou sair daqui sem falar de Jesus. Aí ele falou assim para o Marcos Zabi: nós vamos fazer uma vigília essa noite. E amanhã o Senhor vai nos dar alguém para ouvir a palavra. O Marcos Zabi é um oriental. E ele ficava aqui na hora: olha lá, o visual que você vai fazer. Aqui tem câmeras dentro do hotel, todo tem câmeras e tem escutas dentro do quarto. E eles sabiam que tinha escuta. O que eles fizeram? Eles fizeram vigília debaixo da cama. Eles ficaram debaixo da cama para orar. E oravam baixinho. Quando foi no dia seguinte, as moças vieram buscá-los para o café, porque eles não podiam sair do quarto sozinhos. Teve um dia que o jantar era 7, 5 para 7, o Aguinaldo foi sair, as 2 lá na porta: não, pode entrar, não é o seu horário de jantar.
E aí, quando foi o horário do almoço, perdão, eles desceram para almoçar. E quando eles olharam aquele restaurante, pela primeira vez não tinha ninguém. Não tinha garçonete, não tinha os guardas na porta, não tinha ninguém, só estava eles e as duas moças. Quando ele olhou aqui, ele falou: resposta de Deus, vamos lá. Aí eles sentaram e o Aguinaldo falou assim para as moças: sentem conosco, tomem um golinho de café, sei lá o que eles estavam tomando lá, né? Aí elas: não podemos. Aí ele, como bom brasileiro, né? Mas senta aqui, nós honramos o seu país vindo até aqui, somos brasileiros, futebol, e elas sentaram assim na cadeira, na pontinha, tipo, olhando para um lado, olhando para o outro. Elas sentaram e não perdeu um minuto. Ele já olhou para elas e falou assim: nós somos cristãos, e elas quase caíram para trás, né? Já ficaram com os olhos regalados assim, conseguiram abrir os olhos. Aí ele começou: porque Jesus é isso, porque Jesus é o Salvador, porque você tem que saber, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Falou assim 10 minutos. Uma delas se debulhava em lágrimas, mas se recuperou, enxugou, levantou e foi para a porta. Mas ele falou: glória a Deus, falei com ele. E ele saiu de lá e foi para Holanda. Tinha uma reunião de diretores de bases, né, de alguns determinados países, e eles estavam lá, e dentro dessa reunião estava uma pessoa que é um dos correspondentes da Portas Abertas, que já entrou na Coreia do Norte 5 vezes. Ele fica na China, na base, e ele entra na Coreia do Norte para visitar irmãos que ele sabe quais são. E ele entrou 5 vezes e nunca conseguiu fotografar nada, nunca conseguiu entrar com nada dentro da Coreia. E aí quando o Aguinaldo começou a mostrar as fotos, a primeira coisa que ele falou foi: escuta, como é que você conseguiu tirar fotos? Eu já entrei 5 vezes nesse país, eu não tirei foto de nada, nem da fronteira. Ele falou: não sei, me devolveram o celular e eu aproveitei. Aí eles já começaram, já viram milagres de Deus, né? O Aguinaldo não tinha noção ainda do grande milagre. E ele começou a mostrar as fotos. E aí ele falou assim: nós falamos de Jesus para essas moças. Quando ele mostrou, aquele que é diretor que visita a Coreia do Norte, teve quase uma parada cardíaca. Ele deu um berro no meio da sala e ele falou assim: para essa imagem. Você sabe quem é essa moça? Ele falou: é a guia turística, sei lá, vai ser alguém da polícia. Ele falou assim: essa moça é filha de um alto coronel do escalão do governo comunista, cristão secretíssimo. Há 10 anos ele tem orado para que o Senhor envie alguém para falar de Jesus para a filha dele, porque ele não pode. Mas sabe o que eu quero falar para vocês com isso? Tem uma palavra na Bíblia que conta de um homem que fez de tudo para curar um filho e ninguém conseguia. E ele chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, tu podes. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você crê? E ele, como todo mundo, como nós fazemos rapidinho, creio. E aí quando ele fez isso, eu creio que Jesus olhou de novo para ele, com aqueles olhos que, né, sondam a nossa alma, o nosso coração, e ele de repente falou assim: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ele cria que Jesus podia, no poder de Jesus, mas no coração dele estava assim: mas será que ele vai mesmo fazer? E muitas vezes nós deixamos de orar porque nós vemos a situação tão difícil, países tão fechados, coisas que não conhecemos e que estão tão distantes de nós. Nós cremos que Jesus fará, que Jesus tem poder, mas se nós crêssemos que realmente Jesus faz e Jesus fará, nós estaríamos com os nossos joelhos todos marcados e este mundo estaria transformado, porque a alegria é imensa quando nós oramos e nós vemos que Jesus faz. Então, se nós queríssemos como nós falamos, talvez Jesus olhe para o nosso coração e fale a mesma coisa. Você crê? E você vai dizer: creio. E ele olha de novo, e olha, e você fala: ajuda-me na minha incredulidade, porque se nós não fôssemos incrédulos, esses países não estariam como estão. Os países não estariam sendo fechados
ao Evangelho como está. Ontem o pastor falou sobre a Lilian, pastor Lilian, né? Que está lá na Indonésia. E que por uma desavença entre cristãos e muçulmanos está acontecendo, talvez possa desencadear uma tragédia. Isso acontece em tantos outros lugares. As pessoas não têm preparo, porque não têm Bíblia, porque não têm estrutura. E qualquer coisa que se faça contra os muçulmanos se desencadeia uma tragédia. Nós temos uma cristã chamada Asia Bibi no Paquistão, que está presa há 2 anos, mãe de 4 crianças pequenininhas. E ela está presa por causa de uma manteiga. Porque ela foi reclamar com uma muçulmana da qualidade da manteiga que ela vendeu. E essa muçulmana começou a gritar que ela era uma cristã, que ela era um monte de coisa, que eu não vou nem repetir, e que ela estava falando mal do Alcorão. Prenderam essa mulher e ela está sentenciada à morte. Lembre de orar por Asia Bibi, porque ela é mãe de 4 filhos e ela está presa, condenada à morte, e ninguém ainda conseguiu reverter essa sentença de morte dela. Mas se ela não morreu ainda, é porque eu sei que o Senhor tem planos na vida dela. E se nós orarmos, eu sei que o Senhor pode nos presentear, sabendo que a Asia Bibi está solta. Eu quero mostrar um filme para vocês sobre a Nigéria, que aconteceu mais ou menos o que o pastor falou ontem. A Nigéria não é um país que está na classificação acho que ela não chega nem a 20ª, mas é um país que está sendo constantemente atacado, as igrejas constantemente destruídas. A aproximação dos muçulmanos com os cristãos está acontecendo de uma forma muito rápida e eles estão entrando em conflitos. Mas eu quero que enquanto você... E esse vídeo eu não posso deixar cópia, eu não posso deixar copiado, porque são os pastores de lá mesmo que estão falando. Então não são pessoas que estão representando. Eles mesmos estão contando a história do que aconteceu. Mas eu quero fazer um desafio a você. Enquanto você estiver ouvindo esse vídeo e refletindo em tudo que foi falado esses dias, eu quero que você pense o seguinte: nós temos liberdade. E nós temos irmãos que estão pagando o preço de liberdade de vida por causa do Evangelho, que nós temos liberdade de ter. Quanto esse Evangelho que tem transformado a vida deles de tal maneira que eles não se calam, podem ficar presos em montanha, no meio do deserto, açoitados, chicoteados, sentença de morte com filhos pequenos, mas eles não negam esse Deus e não param de falar do amor de Jesus. O quanto nós que temos a liberdade de ter a Bíblia, a palavra, a igreja, pastores, tudo que nós temos, o quanto essa palavra, que muitos não têm, e mesmo assim tem transformado a vida deles, o quanto esta palavra tem transformado a nossa vida e nos dá ousadia de falar do Evangelho e do amor de Cristo para aqueles que estão próximos, para aqueles que precisam ouvir a palavra. Nós temos liberdade. O que nós temos feito com essa liberdade? Temos usado para o reino ou temos usado para nós mesmos? Solta o filme, por favor. Glória a Deus. Ao longo da fronteira que divide esses 2 grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora, onde o islamismo já estava consolidado e os muçulmanos se sentem incomodados com a presença deles. É claro
que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos, a ponto deles acharem que devem impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de nairas. Desde o ano 2000, mais 50 mil pessoas perderam suas casas, desalojadas pela violência. Um recente incidente aconteceu em Tuduwada e começou quando um jovem estudante foi acusado de fazer um desenho proibido do profeta Maomé. Setembro de 2007, alguém foi na escola e desenhou o profeta, e aí disseram que um dos cristãos da escola tinha feito o desenho, e por isso os ataques de 28 de setembro. Não sabemos se podemos confiar nessa informação, mas disseram que esse era o problema, a origem do problema. De repente, o conflito tornou-se mais sério, e então foi arrastado para a cidade. E aí eles se agruparam para atacar as igrejas. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico. Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Eu só fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Comecei a tirar as pessoas dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali. E eu via as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos, e gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras com toda a força em cima de mim. Então, pela graça de Jesus, eu escalei o muro e pulei para o outro lado e corri para salvar a minha vida. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher. Seriamente. Eu pedi que eles a deixassem em paz, porque a princípio eles estavam pensando que eu fosse muçulmano. Mas um deles me disse que se eu fosse muçulmano eu deveria confessar sua fé. E eu disse: eu não posso negar minha fé. Foi então que eles começaram a me agredir e bater com as armas que eles tinham, até eu cair. Aqueles homens nos seguiram pela mata. 5 deles começaram a procurar os cristãos escondidos para matá-los. Aí eles se aproximaram e me viram, então vieram para cima de mim, tentando me esfaquear. Meus filhos choravam: mamãe, mamãe, eles querem matar o meu pai. Naquele momento, eu me levantei e disse: por favor, posso lhes fazer uma pergunta? Vocês conhecem Deus? Um deles respondeu: conhecemos Alá. E eu disse: se você conhece Deus, então não derrame meu sangue, nem o dos meus filhos nesse chão.
Eles olharam para mim e disseram que podíamos ir por causa dos meus filhos. Então eu comecei a chorar. Vi a mão de Deus nos livrando. Mas nem todos conseguiram escapar. 90 cristãos foram assassinados naquele dia, deixando para trás suas viúvas, membros da família e amigos. 10 igrejas foram queimadas, 36 casas e 147 lojas pertencentes a cristãos foram totalmente destruídas. 350 famílias foram desalojadas. Quando eu vim de longe, que a minha casa estava sendo destruída, pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia ou se os materiais que eu usava há 20 anos. De repente veio na minha mente o quanto esse acontecimento havia dispersado os membros que Deus me deu para liderar. Antes do ataque, nossa igreja possuía cerca de 110 membros. E depois dele, entre 40 e 44. Mas Deus deu coragem espiritual a seus seguidores naquele dia terrível. E eles se recusaram a fugir. Quando eles souberam que eu não tinha fugido, eles me disseram: assim como pastor, eu não vou fugir. Todas as igrejas que foram destruídas, na verdade, foram reconstruídas ainda maiores que antes. E a participação tem aumentado grandemente. Então você começa a entender que, na verdade, a crise foi um ponto crucial para o crescimento do cristianismo. Foi Deus que me trouxe. E quando Ele quiser, me levará para si. Amém. Eu não vou terminar o vídeo porque ele é um pouco, vai se estender um pouco e eu não quero atrapalhar o horário do segundo culto. Quantas coisas nós não conhecemos, né? Quantas coisas nós não sabemos, né? Mas o Senhor quer que você saiba. Por isso nós estamos aqui, os dois desconhecidos, para trazer para vocês uma realidade tão desconhecida ainda no nosso meio. Uma realidade que precisa ser conhecida no nosso meio. Missão Portas Abertas tem essa finalidade de fazer conhecida a igreja perseguida, porque é uma igreja que precisa ser sustentada, é uma igreja que precisa ser sustentada espiritualmente, sustentada materialmente. No final desse vídeo vocês iriam ver que eles perderam muitas coisas, foi tudo queimado. Portas Abertas esteve lá para restituir tudo aquilo que eles perderam, as Bíblias, o material cristão, o material de estudo, as casas. Isso é muito importante. É importante que nós sustentemos o corpo de Cristo em todas as áreas, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Tudo que a igreja precisa, nós precisamos estar atentos. Porque nós somos o corpo de Cristo. E vocês viram que o pastor falou que quando a casa dele estava sendo queimada, ele estava pensando na Bíblia dele, porque ele não tinha, ele não sabia se ele ia ter outra. E eu, quando vi esse vídeo, eu fiquei pensando, se a minha casa estivesse sendo queimada, eu pensaria em tantas outras coisas. Eu não pensaria na minha Bíblia. Não porque eu não amo a minha Bíblia, mas porque eu posso comprá-la em qualquer outro lugar. Mas eles não têm Bíblia. Eles não têm como saber do Evangelho. E nós precisamos orar para que essa igreja continue viva. Eu só vou terminar, e eu gostaria que alguém lesse para mim Colossenses 4:2. Colossenses 4:2. Pastor, o senhor tem a voz forte. Lê alto para mim Colossenses 4:2. Pode ficar de pé, olhar para o pessoal e lê alto Colossenses 4:2.
dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Pode continuar o outro, 3. Ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Amém. Nós podemos entender que o Senhor fala nesta manhã para você sobre a igreja perseguida. Através desse versículo, Deus fala: eles dizem, sustentem-nos com sua oração, porque eles precisam de que as portas estejam abertas à palavra, a fim de falarem do ministério de Cristo, pelo qual eles também estão algemados, para que eu seja conhecido. Deus te convida nesta manhã a ter o privilégio de ser uma pessoa que sustente a igreja perseguida, sustente essa parte do corpo de Cristo. E eu estive sexta e eu falei como você pode ser um parceiro de oração, para você conhecer e poder orar por aquilo que você conhece. E eu gostaria que aqueles que o Senhor tocar, que ainda não sabem como se tornar um parceiro de oração, mas que sentiram no coração o desejo de orar por essa igreja, pela igreja perseguida, é que me procurasse lá no fim, que eu vou dar uma ficha para você preencher e vou te explicar como é se tornar um parceiro de oração. Eu queria que você levantasse e eu queria fazer uma oração final. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, Senhor, constantemente em nossas vidas, pela tua presença nesse lugar, Senhor. Paizinho querido, que nasça nessa igreja, nesse povo, Senhor, nesse estado, Senhor, homens, mulheres e crianças, Senhor, que entendam o teu evangelho, que entendam a necessidade, Senhor, de estar orando sem cessar por esta nação e por tantas outras nações que precisam se conhecer, e por aqueles que te conhecem e têm sofrido tanto pelo teu nome, Senhor, para que eles possam, Senhor, continuar firmes, ser sustentados para perseverar até o fim, Senhor. Assim como nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos e nos leva a perseverar até o fim. Tira, Senhor, a frieza do nosso coração, não nos deixe ser abatidos, Pai, não nos deixe, Senhor Jesus, cair na cilada da liberdade, Pai, porque a nossa liberdade muitas vezes pode ser uma cilada contra nós mesmos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os olhos desse povo, Senhor, abre o nosso coração para o Senhor e para tudo aquilo que o Senhor verdadeiramente quer de nós, Pai, a cada dia, a cada manhã, até estarmos contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, igreja.